Audiolivro Contagem Regressiva: O Amanhecer de um Novo Tempo, de Alejandro Bulhon. Capítulo 10: Sublime Esperança. Imagine esse cenário. É a hora mais sombria da humanidade. Enquanto alguns dormem, outros procuram preencher o vazio do coração em diversões mundanas. Há pessoas nas ruas, nas esquinas e nos bares, encobertos pela escuridão. Marginais planejam seus crimes. As prisões estão abarrotadas de criminosos, mas também de pessoas inocentes. Elas estão ali pelo simples delito de adorar o Deus da Bíblia e obedecer aos seus mandamentos. São acusadas de ter mente estreita e não querer fazer concessões a fim de se unir ao grande movimento religioso que adora a Deus de modo contrário ao mandamento bíblico. De repente, a terra é sacudida de um lado para outro. Ouve-se o som de trombetas e uma luz intensa começa a brilhar. Todo mundo levanta os olhos para o céu. Então se cumpre o que tinha sido profetizado havia 2000 anos. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Apocalipse 1, versículo 7. É Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que volta para cumprir a sua promessa. Quando esteve pela primeira vez na terra, Jesus andou pelas ruas de Jerusalém como uma pessoa comum. Foi humilhado, preso, zombado e, por fim, morto na cruz do Calvário. Pregado como um bandido, agora retorna vitorioso e triunfante. No momento da sua vinda, com os justos de todos os tempos, também ressuscitam alguns dos seus inimigos. Eles ressuscitam somente para ver o triunfo final de Jesus sobre Satanás e os seus seguidores. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, declarou: Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Reconhecendo a justiça divina. Porque é necessário que até os inimigos se ajoelhem e reconheçam o nome de Jesus? Não é suficiente que os justos o façam? A resposta talvez possa ser dada com outras perguntas. Por que Deus permitiu que o mal trouxesse dor e miséria à humanidade durante tanto tempo? Por que Deus não destruiu Satanás e os anjos dele logo que eles foram derrotados no céu? Você se lembra de como surgiu o pecado no céu e de como o inimigo incitou os anjos contra a divindade? Se Deus tivesse destruído Satanás no início, talvez os outros seres teriam sido obedientes por medo, carregando sempre a dúvida no coração. Portanto, era necessário tempo, e isso significaria sofrimento, dor, tristeza e morte de seres humanos inocentes. No entanto, o tempo chegou ao fim. A dor não continuará atingindo os filhos de Deus. É preciso acabar com a história do mal. O universo inteiro já observou por séculos e séculos as consequências terríveis do pecado. Agora, o veredito está dado. Não resta dúvida com relação à misericórdia e paciência divinas. É hora de todo joelho, nos céus e na terra, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tinha razão. Lúcifer não passava de um impostor. Em uma corte não existe melhor evidência a seu favor do que o seu inimigo reconhecer que você estava certo. Por isso, até os que o traspassaram ressuscitarão para ver o retorno glorioso de Jesus. O grande evento final. A volta de Jesus a este planeta será um evento de implicações físicas tão grandes para a Terra que João a descreve assim: E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os mandantes, os ricos, os poderosos
e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, versículos 14 a 16. Esse não é um filme de ficção científica. Na verdade, é um quadro real, descrito no livro do Apocalipse. Hoje, parece tão irreal que muitas pessoas duvidam da bendita esperança dos cristãos. Contudo, até essa atitude de incredulidade estava profetizada. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. 2 Pedro 3, versículos 3, 4 e 10. A volta de Jesus é uma realidade. Você aceite ou não, esteja preparado ou não. Ele virá, e virá como ladrão no meio da noite, quando ninguém suspeita, quando todo mundo acha que as coisas estão normais. De repente, o mundo todo despertará para o grande evento da história. Quando? Podemos saber quanto tempo falta para a vinda de Jesus? Poderia hoje alguém se atrever a fixar uma data? Quando Cristo esteve na terra, foi claro ao afirmar: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Mateus 24, versículo 36 e 42. Se ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Cristo, como a humanidade pode estar preparada? Jesus nos dá a resposta. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Mateus 24, versículos 32 e 33. A que coisas se refere o texto bíblico? Em Mateus 24, Jesus apresenta muitos sinais que acontecerão antes da sua vinda. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Versículo 6. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 7. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículos 9 e 10. E, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 12. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Versículo 24. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Versículo 29. Quando virem todas estas coisas, disse Jesus, saibam que está próximo, às portas. Versículo 33. A pergunta é: você precisa se esforçar muito para ver todos esses sinais acontecendo em nossos dias? O apóstolo Paulo complementa dizendo: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. A descrição que o apóstolo faz dos nossos dias mais parece um retrato do que uma profecia. Deus revelou tudo isso aos seres humanos, para que você e eu, hoje, não fôssemos surpreendidos pelo glorioso dia
da volta de Jesus. Ao se abrir o sexto selo do Apocalipse, menciona-se o mesmo sinal apresentado em Mateus 24, versículo 29. O apóstolo João descreve esse evento da seguinte maneira: Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. Apocalipse 6, versículos 12 e 13. Como você pode perceber, são citados 4 sinais físicos que antecedem a volta de Jesus. 1. Há um grande terremoto. 2. O sol escurece. 3. A lua se torna como sangue. E 4. As estrelas caem. Isso se cumpriu alguma vez na história do nosso planeta? Vejamos, o terremoto de Lisboa. A história registra muitos terremotos, mas as enciclopédias são unânimes em reconhecer o terremoto de Lisboa como um dos mais desastrosos de todos os tempos. Aconteceu em 1º de novembro de 1755, enquanto era celebrado o Dia de Todos os Santos, e teve implicações sociais, teológicas e filosóficas sem precedentes. Até pessoas famosas como Kant, Russell e Voltaire foram influenciadas em sua maneira de pensar pelo terremoto de Lisboa, naquilo que se chamou o fim do otimismo. As pessoas passaram a dizer assustadas: se Deus não está interessado por nós, é melhor que nós mesmos nos interessemos. O dia escuro de 19 de maio de 1780. Estava apenas findando o inverno na Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos, quando o fenômeno aconteceu. Havia 4 anos que tinha sido declarada a independência americana e não se havia completado ainda 25 anos desde a tragédia do terremoto de Lisboa, quando, na manhã daquele dia, o sol se ocultou às 10 horas. As sombras da noite envolveram aquela região. O dia foi tomado pela escuridão, de modo que até as galinhas correram de volta aos seus poleiros e as aves aos seus ninhos. Naquela mesma noite, a lua apareceu vermelha, como sangue, cumprindo-se assim a descrição anunciada pela profecia. Mas por que naquele tempo? Por que não antes nem depois? Lembre-se do que Jesus disse. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Mateus 24, versículo 29. A perseguição de pessoas que estudavam a Bíblia contra a vontade da igreja cessou na Europa, na segunda metade do século XVIII. O último herege martirizado na França morreu em 1762. Era um pastor da Igreja Reformada. Em 1798, o aprisionamento do Papa Pio VI marcou um golpe acentuado no poder político e religioso e perseguiu os dissidentes da crença oficial durante 1260 anos. Apocalipse 12, versículo 6. A profecia dizia que, logo em seguida à tribulação daqueles dias, ou seja, no final do período profético de 1260 anos, esses sinais ocorreriam. Você consegue perceber o cumprimento dessa profecia? A chuva de estrelas de 13 de novembro de 1833. Esse foi um dos eventos mais extraordinários que a história registrou. Milhares de estrelas cadentes riscaram o céu, em uma impressionante chuva, como estava anunciado nas Escrituras. Muitos se sentiram aterrorizados e se prostraram, rogando pela misericórdia divina. Outros, conhecedores da Bíblia, alegraram-se. Esse acontecimento teve lugar na costa leste dos Estados Unidos. Mas por que esses eventos e não outros? William H. Shea fez a seguinte ponderação a esse respeito: por que não considerar outros terremotos de maior magnitude ocorridos posteriormente? Ou por que não levar em conta outras chuvas de meteoros mais intensas que aconteceram depois? A resposta para essa pergunta é tripla. É necessário considerar os aspectos de geografia, sequência e sincronismo. Em outras palavras,
é a união desses três aspectos que torna esses eventos singulares. Outros terremotos de maior magnitude, por exemplo, não se enquadram no cenário profético, pois não afetaram a geografia em que estava o povo de Deus. A sequência dos eventos, como um terremoto seguido pelo escurecimento do Sol e pela queda de estrelas, é específica e não se repetiu em outros grandes desastres. Além disso, esses sinais estão estrategicamente sincronizados, do ponto de vista histórico e profético, com eventos como o término do período de 1260 anos, formando uma cadeia de acontecimentos que precede a segunda vinda de Jesus, sem paralelos com outros eventos cósmicos. A hora undécima. Como você pode constatar, os sinais da volta de Cristo estão todos cumpridos. E o conselho bíblico é: quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Mateus 24, versículo 33. Jesus esperou por séculos o retorno dos seus filhos ao lar. Está chegando o grande momento de levá-los para casa. A volta de Jesus já está prestes a acontecer. Está chegando o momento final do acerto de contas. O convite foi feito. Jesus esperou por séculos o retorno dos seus filhos ao lar. Está chegando o grande momento de levá-los para casa. O Apocalipse descreve esse acontecimento da seguinte maneira: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Apocalipse 14, versículo 14. Esse será um acontecimento visível. Todo olho o verá, diz a Bíblia. Será como o relâmpago, que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Mateus 24, versículo 27. Ninguém deixará de vê-lo. Não aparecerá na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na América do Sul. Não se mostrará para uns poucos, em um quarto, em forma de espírito. Nem começará fazendo curas milagrosas em algum canto do planeta. A segunda vinda de Cristo não será nenhum acontecimento secreto nem silencioso. Ele virá e, enquanto muitos gritarão desesperados porque sentem medo da sua presença, outros levantarão as mãos aos céus e dirão: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículo 9. Entre esses últimos poderá estar você, se hoje entregar o seu coração a Jesus, abrir a Bíblia e pedir que ele mostre o plano que tem para a sua vida. Amigo querido, já é muito tarde na noite deste mundo. Há muita maldade e desamor lá fora. Faz frio. O gelo da indiferença humana torna o nosso planeta mais sombrio ainda. Está na hora de voltar para a casa do Pai. Ele curará as suas feridas. Nunca mais você estará sozinho. Não haverá mais traição nem rejeição. A exploração do ser humano chegará ao fim. Nunca mais você terá que correr como louco durante 30 dias para receber no fim do mês um salário que dura uma semana. Os seus sonhos não serão mais destruídos pelo mal. Você e eu viveremos eternamente com Jesus. Esse dia está chegando. As profecias comprovam isso. Não há tempo a perder. Para saber mais sobre o assunto deste livro, acesse livro.esperanca.com.br. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.